As sanções usando a lei Magnitsky, isso é outra coisa, e quando isso for de fato executado, aí sim uma lista pode ser publicada oficialmente. Lembrando, Paula, essa lista, eu comentei previamente, essas listas não estão fechadas. Eu falo muito do Alexandre de Moraes, os nomes que eu escuto: Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Fábio Schor, o ministro Dias Toffoli agora começa a ser comentado também, porque ele, há 5 páginas, contando como iniciou, né, todo aquele processo da capa da Cruzoé, o amigo do meu pai, há 5 páginas nesse processo da Rumble e das empresas do Donald Trump contra Alexandre de Moraes na Flórida, 5 páginas são dedicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, Paula, eu já ouvi agora essa semana também, esse final de semana, o nome do Rodrigo Pacheco, por exemplo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ministros reagem após Lula virar as costas para Moraes. É isso mesmo. A CNN acaba de revelar em artigo que ministros do STF estão frustrados ante ao descaso do governo Lula com a iminente reação dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e aliados. De acordo com o artigo, ministros aguardavam postura mais proativa contra as ameaças de Trump. Ministros do Supremo Tribunal Federal relatam estar decepcionados com a conduta do Itamaraty diante das possíveis sanções do governo norte-americano contra autoridades brasileiras. Nos bastidores da corte, a avaliação é de que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já deveria ter se manifestado contra as ameaças do governo do presidente Donald Trump. A diplomacia, no entanto, tem optado pela cautela neste primeiro momento. Auxiliares do chanceler dizem que qualquer iniciativa mais enfática seria precipitada, uma vez ainda que não há medidas concretas por parte dos Estados Unidos. Por outro lado, para o STF, a gravidade das declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, admitiu a hipótese de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes já seria o suficiente para que o Itamaraty desse uma resposta pública. Some-se a isso o anúncio de que os Estados Unidos vão restringir a entrada de estrangeiros que forem avaliados por Trump como censores de empresas ou cidadãos norte-americanos. Uma crítica constantemente feita pelo governo e por congressistas americanos a Moraes. A insatisfação no Supremo cresceu ainda mais depois que Vieira desmarcou reuniões que teria na corte para tratar do assunto. Os ministros interpretaram o cancelamento como um descaso, ou no mínimo, um sinal de que o caso não está recebendo a atenção devida. Bom, isso porque, segundo saiu na imprensa, os ministros estavam dando de ombro para as sanções do Trump. Não estavam nem preocupados, foi o que disseram. A verdade é que eles estão desesperados, pois sabem que a cacetada vai ser grande. Lula ainda afirmou ser preciso eleger a maioria no Senado para evitar que a direita, na avaliação dele, avacalhe o STF. Na ocasião, Lula saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, possível alvo das sanções anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Na fala, o presidente fez referência ao ofício enviado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos ao governo brasileiro, com críticas às decisões de Moraes que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil. O recebimento do documento foi confirmado pelo Ministério da Justiça na última sexta-feira. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história que os Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Para o Brasil, nós temos que pensar aonde é necessário eleger senador, aonde é que a gente pode. E muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros nossos, eleger senador da República, eleger deputado federal e deputada, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte.
Bom, Piotr, vários pontos aqui para a gente comentar. Esse Congresso Nacional do PSB ocorreu no final de semana em Brasília. Lula vai e volta com essa questão de ser um possível candidato para o ano que vem, para as eleições presidenciais. Primeiro, às vezes diz que depende da saúde, que não sabe direito. Agora diz que se continuar aí bonitão vai concorrer às eleições de 2026. Mas tem um fator ali que chama atenção quando ele admite ali, confessa receio nas eleições de 2026, principalmente no que tange a eleição do Senado Federal, Piotr. O Lula, quando acuado, ele fica cada vez mais desesperado. A única coisa que talvez ele entenda do que está acontecendo é que ele não é mais o Lula que ele um dia achou que fosse. Ele acha que ele é o Lula do segundo mandato, com a China crescendo 15%. O cara, como ele diz, que foi chamado pelo Obama e tudo mais, depois o Obama recuou também nessa história do cara. O anti-americanismo do Lula nessas frases aí, se fosse no começo dos anos 80, já estava cheio de teia de aranha. E olha que lá ainda você tinha um pouco da Guerra Fria, a União Soviética ainda, digamos, era incensada por parte do mundo. Se no começo dos anos 80 esse discurso já está envelhecido, imagina agora. Ele não é, eu não sei se ele não está entendendo nada ou se ele faz, digamos, um autoesquecimento para dizer não quero saber desse negócio. Porque tudo é contra ele. O que ele fala é uma série de bobagens. Ele desconhece exatamente o que está acontecendo. A Ana acabou de explicar aqui. Os Estados Unidos não têm nenhum processo de intervenção na justiça brasileira, na soberania brasileira. Nada disso. Isso é uma falácia, uma narrativa de quem sabe que deve. Porque, na verdade, decisões, como a gente tem contado aqui, decisões de um juiz, neste caso especificamente o Alexandre de Moraes, embora eu ache que os americanos estejam olhando para muito mais gente, mas enfim, só para pegar este caso, porque o Lula citou o nome do ministro Alexandre de Moraes, invadiu a soberania americana ao determinar censura e interferência em empresas atuando nos Estados Unidos. Sem contar todos os abusos contra empresas americanas aqui no Brasil, contra a lei brasileira e contra brasileiros, contra a Constituição brasileira também. Tudo isso o Lula faz de conta que não existiu, para ficar alimentando essa tese porque ele faz parte desse consórcio. O ministro Alexandre está pendurado no governo Lula e o Lula está pendurado no Supremo Tribunal Federal, leia-se Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e por aí vai. Esta é a relação do consórcio. Aí depois ele fala de maioria no Senado. Ele está preocupado que, aí sim, talvez a única coisa que ele entenda é que ele não tem mais condições nem de vencer para presidente da República e muito menos fazer uma boa votação com nomes apoiados por ele no Senado. Olha para a eleição municipal, o que o apoio... Ele nacionalizou a campanha municipal e ele perdeu. A decisão de nacionalizar foi dele e ele perdeu. E olha que de lá para cá só se sucederam escândalos e mais escândalos, ou seja, a situação dele piorou, como até mostram as pesquisas. Agora, o que me chama a atenção, eu entendo que é do PSB, entendo que, obviamente, expoentes do PSB estavam lá, o presidente foi convidado, mas estava lá João Campos, né, o prefeito, o filho do ex-presidenciável Eduardo Campos, João Campos, que é prefeito do Recife, deve ser candidato a governador no ano que vem, e é apontado como, digamos, um político moderno. Um político moderno do lado do Lula só não é moderno, pode ser qualquer outra coisa. Então, esse incensamento que se faz de alguns nomes da política brasileira, dependendo de onde estão e como estão, não dá para ser incensado como novidade, como algo novo, uma cabeça jovem, nada disso. Do lado do Lula, ele só envelhece e piora. Diga, Silvio. Olha, em relação ao Lula, eu quero ser presidente até morrer, quero ficar na cadeira até o fim. Bom, até aí eu também quero ganhar na Mega Sena. Bom, ele que vá às urnas no ano que vem e vamos observar como o eleitorado vai se comportar numa eleição limpa. Não numa eleição, num certame maculado como foi o de 2022, com interferência externa, quando o juiz resolve se meter no jogo. Então, se o Tribunal Superior Eleitoral, que terá à frente, no comando, o ministro Nunes Marques, e não uma figura como Alexandre de Moraes em 2022, e não figuras como Carmen Lúcia, é censura na segunda-feira ao meio-dia, acaba, a censura nunca terminou. Não, com uma outra composição, sem que os juízes queiram ser protagonistas de uma eleição, seguramente o Lula não vai vencer. E as pesquisas estão aí para mostrar isso, com toda a reticência que eu tenho em relação a falar sobre pesquisas. Tenho mesmo. Isso é
absolutamente conhecido. Mas se até as pesquisas estão dizendo que o cenário é ruim, pode dobrar a meta. E em relação ao Senado, essa sim é uma afirmação que chama a atenção. É a primeira vez que eu vejo o presidente Lula, o líder maior da esquerda hoje no Brasil, se preocupar com o Senado justamente porque é o Senado quem pode dar uma resposta ao sócio que ele tem nesse consórcio de poder, sócio majoritário, que é o Supremo Tribunal Federal. É o Senado que pode, com o nosso sistema de freios e contrapesos, regular a atuação de ministros do STF numa futura composição. São 54 cadeiras que podem ser renovadas. E aí, a aritmética não me deixa errar. Vamos lá, tivemos na última eleição 27 novos senadores, agora serão 54. A bancada do PT atual tem 9 senadores. Desses 9, 6 vão embora, 6 vão tentar de novo renovar o mandato ou vão partir para outra. Portanto, vão ficar 3. A bancada do PDT, que é um aliado de primeira hora, mas desgastado por conta da crise do INSS, tem 3 senadores. Só uma, a Ana Paula Lobato, que ganhou de presente o mandato que o Flávio Dino deu para ela de 8 anos, vai seguir. Os outros 2 vão embora. A bancada do PSB, onde ele estava lá discursando, tem 6 senadores. Os 6 vão embora. Augusto. Acho ótimo o Lula mostrar agora que está acordando, que ele é um intuitivo, né? Um ignorante intuitivo. Ele sentiu que a água está batendo na linha da cintura. E está repetindo o erro que ele cometeu na eleição municipal. Foi ele quem nacionalizou a disputa. Somos nós contra eles. Resultado. Em Taquaritinga, por exemplo, nunca os candidatos à prefeitura se manifestaram sobre apoio ao governo federal ou oposição, não fazia parte dos assuntos tratados durante a campanha. Desta vez, todos se manifestaram e dos 7 candidatos, 6 eram contra o PT, que teve um candidato e um desempenho pífio. Agora, ele está lembrando ao povo, reiterando o que nós andamos dizendo aqui faz tempo. É fundamental, é importantíssima a eleição para o Senado. Nós precisamos eleger 2 senadores contrários ao governo Lula em cada estado. Em cada estado. Porque aí o Supremo vai ter de enfrentar um julgador, que seria o Senado, de verdade. De verdade, porque aqui nós estamos realmente com o país virado, né, de ponta cabeça, como se diz. Porque é um ladrão elogiando o STF, um caso de polícia bajulando um ministro e um ignorante deformando a história dos Estados Unidos, tá, atribuindo ao governo americano, que é de extrema direita, na cabeça do Lula, fazendo guerras, quando o que há é o contrário. Né? Diz que os Estados Unidos estão estimulando guerras, se metendo em guerras. Não, está tentando acabar com guerras, coisa que o Lula sempre sonhou fazer e só fazia ajudar, né? Só piorava a situação a cada entrada em cena do analfabeto que governa o Brasil. Pois é, eu quero ouvir a Ana, que o presidente disse que nunca critica a justiça americana, mas antes, Ana, deixa eu só trazer mais uma informação, porque o governo Lula confirmou que recebeu um ofício da Casa Branca fazendo considerações sobre o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Esse documento chegou ao Ministério da Justiça no último dia 27 de maio. Segundo fontes do governo brasileiro, esse ofício não apresenta nenhum pedido, nem anuncia qualquer tipo de medida contra o ministro Moraes. Ele se limita a abordar casos em que o ministro tomou decisões que tiveram impacto em empresas dos Estados Unidos. Recentemente, o jornal New York Times relatou que Moraes está sendo monitorado pelo governo de Donald Trump para eventuais medidas por conta de bloqueios de contas e sanções a empresas americanas.
A carta enviada ao governo Lula faz menção específica à ordem de Moraes para que a plataforma Rumble bloqueasse um usuário nos Estados Unidos. E aí, Ana, só para fechar aqui essa questão, o Ministério da Justiça já encaminhou esse documento da Casa Branca, essa carta, para que uma equipe enviar uma resposta formal ao ofício americano. Agora, o que a gente sabe de bastidor é que o Supremo Tribunal Federal está irritado, frustrado com a inércia, com o silêncio do Itamaraty diante dessa carta, desse ofício da Casa Branca. E esse pedacinho que eu li, Paula, foi exatamente parte dessa carta, porque essa carta tem a digital do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o famoso DOJ, e que cita esses 4 casos que eu mencionei no meu comentário anterior sobre as ordens do Alexandre de Moraes de derrubar ou fornecer dados desse usuário, que seria o Alan dos Santos, inclusive bloquear pagamentos para este usuário. Lembrando que o Alan dos Santos está legalmente aqui nos Estados Unidos, é residente aqui nos Estados Unidos, está protegido pelo governo americano. Lembrando que o governo americano do Joe Biden ainda na Casa Branca, não atendeu a solicitação do Alexandre de Moraes de extradição do Alan dos Santos. Disse, não, aqui nos Estados Unidos não há crime de opinião, ele pode falar o que ele quiser, e ele estabelecido aqui, falando daqui, com uma conta daqui, não tem como o senhor querer derrubar essa conta ou pedir de maneira inconstitucional. No Brasil, se é inconstitucional, é uma coisa, mas aqui, essa inconstitucionalidade o senhor não vai cometer. Então, esse trechinho que eu li para vocês é parte dessa carta. Agora, o que nós sabemos também nos bastidores de Brasília é que já tem gente ali no Executivo querendo largar a mão do Moraes, né? Já há também conversas, o Silvio deve ter ouvido isso também, de parlamentares da ala da direita no Congresso já recebendo certos telefonemas de assessores de ministros pedindo para que eles sejam essa ponte até o governo americano para ver se colocam panos quentes, quem sabe não dá para ficar um pouco, todo mundo arrefecer um pouco os ânimos. Mas, Paula, como eu tenho falado, né, até com uma... lembrando os meus tempos, queridos tempos de Minas Gerais, esse trem já partiu dessa estação, não tem volta. Aquela declaração do Marco Rubio ao representante da casa, o deputado Corey Mills, aquilo ali estabeleceu que o processo já está muito encaminhado para Donald Trump assinar algumas sanções usando a Lei Magnitsky. Lembrando, Paula, que são coisas diferentes. A proibição de entrada nos Estados Unidos, o visto, e essas pessoas só vão ser agraciadas desse conhecimento quando elas, de fato, pisarem em território americano, e ali na imigração o oficial vai falar, olha, o senhor vai ter que pegar um avião de volta. Isso é uma coisa. Essa lista não vai ser divulgada por enquanto. As sanções usando a Lei Magnitsky, isso é outra coisa, e quando isso for de fato executado, aí sim uma lista pode ser publicada oficialmente. Lembrando, Paula, essa lista eu comentei previamente, essas listas não estão fechadas. Eu falo muito do Alexandre de Moraes, os nomes que eu escuto, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Fábio Schor, o ministro Dias Toffoli agora começa a ser comentado também, porque ele, há 5 páginas, contando como iniciou, né, todo aquele processo da capa da Cruzoé, o amigo do meu pai, há 5 páginas nesse processo da Rumble e das empresas do Donald Trump contra Alexandre de Moraes na Flórida, 5 páginas são dedicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, Paula, eu já ouvi agora essa semana também, esse final de semana, o nome do Rodrigo Pacheco, por exemplo. Então,
não são listas que estão totalmente fechadas. Talvez por isso que o governo, até o governo do Lula, não esteja querendo entrar demais, porque por enquanto não são sanções ao governo brasileiro. Há um caminho muito longo, antigo, páginas de amizade, acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos, e não é o governo do PT que vai derrubar isso. Mas essas sanções serão específicas, sim, a ministros do Supremo Tribunal Federal, agentes políticos na Polícia Federal, inclusive, e também o PGR, que está sendo comentado aqui.